Eita, cultura e reflexão. Vamos nessa, pessoal, que está começando para vocês mais um EitaCast. Eu sou Gilberlan Santos, estou aqui hoje com Rafaela Paz. Oi. Olá. Aí, agora teve o 2, oi e olá. Pois é, eu estou tentando inovar. Inovar, vixe, E a participação aí de Roberto Santos, mais uma vez. Boa noite, tô escrevendo o cordel do carro do ovo. O carro do ovo. É. Mas ninguém pega nas partes de ninguém não, né? Então, não, só na cestilha só. Ah, entendi. Porque, Meia dúzia. Né? Ah, é. Tá assim, tá certo. E no episódio de hoje, né, depois de muito tentarmos e não sair esse cast, que é um cast pedido, muita gente pediu que foi as minhas personalidades, então, foi isso aí. Então... Todos os seus alter egos, né? pediram essa pauta. Porque assim, né, ninguém pede, mas aí eu escutava na minha, ei, grava de literatura de cordel, eu, é mesmo, vou gravar, e depois outra pessoa, ei, não sei o quê. Aí quando eu fui pensar, era eu mesmo querendo que gravasse, então eu acho que foram muitas personalidades querendo gravar esse episódio. Fragmentado. É, isso aí. Mas eu sou do bem, eu sou da paz. Um pedaço de chocolate aqui agora, então tô feliz. Então, vamos lá. No episódio de hoje iremos falar sobre literatura de cordel, vamos quebrar alguns paradigmas, né, que o pessoal aí coloca, mas vamos seguir também, né, o que os livros dizem e o que nós diz, e é isso aí. E no final do cast vai ter uma surpresa para vocês aí, que tem um cordel aí muito massa que eu escrevi, que é show. E para iniciar esse episódio, Roberto, eu pergunto a você, né? Vamos colocar assim, né? Você que é o convidado aí das vezes. Se alguém, né, nesse Brasil grande, esses Brasis aí, não sabe o que é um cordel, explica aí para os nossos ouvintes o que vem a ser um cordel, o que é uma literatura de cordel. Então, a de cara, o conceito mais básico da literatura de cordel é um livreto, tamanho 10 por 15, que contém versos, principalmente os clássicos do cordel, que tem mais sucesso, que são os cordéis do imaginário, como, por exemplo, o do José Camelo de Melo Rezende, né, que é o Pavão Misterioso, que foi copiado, né, que a gente vai falar sobre os plágios aí de João Melquiades, que assinou a obra. E também os mais variados, que são aquelas cantorias dos cangaceiros também. Não confundir com repentistas e mais. O nome cordel, alguns estudiosos que dizem que vem justamente do formato, a posição que esses livretos ficavam nas feiras e acabavam sendo vendidos a preços muito, muito módicos, né? Um precinho bem barato, ficava pendurado num cordão, por isso que eu acabava chamando de cordel, justamente porque também era vendido na Europa, principalmente em Portugal e na França. Mas uma coisa muito interessante sobre o cordel é que foi o nosso primeiro, podemos dizer assim, nosso primeiro telejornal dos acontecimentos nas feiras livres, principalmente com a gráfica lá do João Martins de Ataíde, que acabou popularizando mais os livretos e que tinha acontecimentos. Acontecia num dia, no outro dia, ou 2 dias depois, já estava o cantador lá de folheto na feira recitando os acontecimentos. Por exemplo, o Lampião morreu no dia 28 de julho de 1938. No dia 29 de julho de 1938, no centro de Maceió, já tinha cantadores com cordéis lá vendendo, narrando o fim de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Imagina a velocidade, quase um WhatsApp aí. Então, assim, é literatura. É literatura, alguns não, alguns se retiram, chamam de literatura popular, outros dizem que algumas literaturas, como o próprio Pavão Misterioso, as proezas de João Grilo, do João Ferreira de Lima, a história do navio, do capitão do navio, de João Martins de Ataíde, eles deixam de ser
literatura popular e eles passam a ser encaixados na literatura erudita. Mas isso é uma discussão de anos, de décadas, mas é só isso, resumindo. Tá, falou tudo. É isso aí, pessoal. Esse foi o Itacast. Valeu e falou. Não, eu abri pauta pros debates, pô. Tem tanta Não, coisa o cara aí. falou tudo aí, poxa. O cara fica até sem graça. Fantástico. Eu escrevo cordel, eu já publiquei 5. Aí, o bichão aí todo cordelista aí, tá vendo? Muito bom. A gente tá aqui só meramente ilustrando o Gilberto. Né, não? Não, e eu escrevi um cordel e eu sou poderoso. Aí o cara chega, não, eu escrevi 5. Poxa. Não, e eu tô aqui num baile. É porque depois eu tive uma foto aqui da mesa. Deve ter uns 400 aqui em cima da mesa, espalhado. Da década de 20 até recente. Tem muita. Massa. Originais. A minha peça mais conhecida, o Alto da Compadecida, é fundamentada em 3 folhetos da literatura de cordel. A questão da origem, né, é duvidosa, mas segundo dizem, né, o que está no imaginário aí popular, surgiu em países como Espanha, França e Itália. Ela começou a desenvolver nesses países no decorrer do século XII, né, ganhando uma certa notoriedade, que era o período do renascentismo. Né? E aí ela começou mesmo assim, isso foi no 12, aí no 16, no período 16, aí ficou bem popular, né, a impressão das coisas que era feito oral, né, que era na época dos trovadores, né, teve o trovadorismo e tudo, e aí essas literaturas ditas cordéis eram passadas de pessoas na literatura oral, né? Não era escrito, era os caras lá. Acho que trovador tinha questão musical também, né, Robério? Assim, eles recitavam claro. E eles tocavam, né? A própria literatura de cordel, ela é tocada, ela é cantada nas feiras livres. Eu já cansei de chegar, por exemplo, no centro da feira de Caruaru e tá lá sentado e tá o rapaz lá com o cordel na mão, o outro tocando a viola e o outro cantando, recitando lá os versos, né? Que é a questão, a própria Renascença mesmo, com os trovadores, tinha muito isso, os cânticos, né? Porém, é bem polêmico isso, a questão de atestar essas rimas e métricas e trazer para o que nós temos aqui no Brasil como cordel. Porque, por exemplo, no Japão, China e outros países, eles tiveram a poesia rimada, a poesia métrica e musical. E lá, da mesma forma, lá eles recebem outros nomes. E aqui no Brasil, a gente dá o nome de cordel e lá eles não colocam como se fosse uma origem europeia, por exemplo. Os haikais, os japoneses mesmo, eles têm uma pequena rima. E eles são muito mais antigos que as rimas europeias, por assim dizer. E por aí vai, cara. Porque é o seguinte, essa ideia de que o cordel ele não é brasileiro e não é nordestino, você pode traçar vários paralelos. Por exemplo, na época, a questão dos trovadores. É a mesma coisa da gente dizer que coco de embolada não é nordestino, que repente não é nordestino porque se parece com os trovadores. Porque eram pessoas que iam em praças públicas, rimavam e contavam e cantavam histórias daquela localidade, faziam avisos e tudo, né, em praça pública. Que é o que o nosso coco de embolada é. Só que os nossos temas são únicos, a nossa forma de rimar é única, o nosso povo é único, os nossos dizeres, o nosso linguajar, tudo é único. Então, não é porque você vê um pequeno livreto, um pequeno folheto pendurado num cordão e exposto que aquilo ali todo cordel vai ser igual. Então o cordel do jeito que a gente conhece, ele é nordestino, ele é brasileiro. Só que antes nós tínhamos o formato de folhetos pendurados em cordões, expostos em várias feiras né, muito antes da Idade Média. Então, assim, isso vem de muito antes, o formato já existia, mas o que a gente entende por cordel hoje, sabe, as rimas, a história, todo o conceito cultural que a gente tem de cordel, ele é
completamente brasileiro. Então é por isso que tem muito essa questão de dizer, o cordel ele foi criado na França, na Espanha, sabe? E muitos da academia brasileira discutem isso. Principalmente a de cordel, eles discutem muito isso e eles tentam provar, sabe, que o cordel ele é brasileiro, ele é nordestino, ele é uma riqueza nossa. Que eu acho isso muito engraçado, sabe, a pessoas, né, das letras de fora querer tentar tirar esse patrimônio que é só nosso. Uma das poucas coisas. Não é, sabe? Quando a gente consegue ser reconhecido por alguma coisa, sabe? Que avança. Se o cordel tem nome hoje, foi porque o Nordeste fez esse nome. Porque se você parar para procurar, você não vai encontrar cordel em outras línguas, em outras nacionalidades. Você só encontra o cordel nordestino. Aí, sabe? Do Brasil. A gente avançou isso, a gente popularizou isso e agora você, sabe, tentarem roubar esse patrimônio, eu acho muita pilantragem. E assim, no Brasil, até no Brasil mesmo, por isso que eu falo tanto em Nordeste. No Brasil, se você for falar com pessoas do Sul, do Sudeste, raras exceções conhecem o cordel. E é uma coisa muito triste, porque é algo nosso, sabe? Tão importante quanto um Machado de Assis é você conhecer um cordelista, sabe? E o máximo que se aproxima deles descobrirem o que é um cordel é quando você cita que, sei lá, algumas histórias de Ariano Suassuna permeiam alguns cordéis. Aí a pessoa diz, então quer dizer que tem alguma coisa de Alto da Compadecida em cordel, então acho que eu sei o que é. E aí a pessoa vai tentar, sabe, lembrar e fazer relações de uma coisa com a outra. Mas se você chegar assim, se você já leu algum cordel, a pessoa diz, não, sabe, não, nunca li, não sei nem do que você tá falando. É muito triste. E até porque também tem muita gente que confunde cordel com repente, né? E é diferente. Exato, pensa que vai pegar um cordel e vai ler, tipo, caju e castanha. Tem muito isso. E só puxando ainda para a questão que o pessoal acha, né, que é de fora, que depois da França e disso tudo aí, desses países aí, Itália e tal, aí ele foi para Portugal, que aí foi quando o Gil Vicente, que é um grande teatrista, né, sei lá, não sei se é teatrista o nome, o cara que faz as peças, né, isso, mas ele que fazia essas peças, né, e tal, o Alto da Barra, o Alto do Paraíso e o Alto do Purgatório, do Inferno, sei lá, são 3, parece, e outras, né, mas ele fazia cordéis, e assim, cordéis, aparentemente cordéis, né, e aí disse que o cordel, ele chegou ao Brasil no século XVIII, que foi na época do descobrimento, colonização, né, e tal, do início da colonização, e aí foi sendo introduzido, né, e tal, e aí dizem que os primeiros cordelistas foi Silvino Pirauá, e depois a dupla Leandro Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batista, né, e aí... Leandro é o chamado príncipe, o pai do cordel aqui no Brasil, nascido lá em Pombal. Tem uma rua lá em Pombal, eu visitei lá o local que ele nasceu, Leandro Gomes de Barro. Show. E aí diz que os primeiros os primeiros cordéis, eles eram improvisados na hora, tipo, não era, né, tipicamente escritos, ele era né, aquele negócio assim, como quase como um repente, mas ele era feito na hora, né, assim, o cordel, e aí depois foi escrito. E verdade, eles tinham, na verdade, o Belan, só não é corrigindo, só completando o raciocínio, para o pessoal achar que cada vez, por exemplo, que eles iam para uma feira e eles improvisavam uma coisa, porque existe a cantoria de improviso. Às vezes eu chego, tem um violeiro, e quando eles olham e perguntam meu nome, aí eles fazem um verso com meu nome lá na hora, assim, uma coisa. Já essa questão, por exemplo, tenho um cordelista, João Firmino Cabral, uma vez conversando com ele é itabaianense. Hoje, o maior cordelista sergipano se chama João Firmino Cabral, e é itabaianense aqui do Bom Jardim. E ele é um gênio. Faleceu em 2012, e uma vez sentado com ele na banquinha de cordel dele lá no mercado, ele me disse o seguinte:
Hoje a gente escreve, eu não sei escrever muito bem, mas tem outra pessoa que acaba transcrevendo. Só que eles compõem praticamente de cabeça e toda vez que eles recitam, eles vão citar, por exemplo, Pavão Misterioso era recitado na íntegra. Esses caras são incríveis, velho, incríveis. Eles recitam todo completo de cabeça e muita gente se aproveitava disso. Exato. É. E é justamente por isso que existe muita discussão de autoria, né? De alguns cordéis, porque como era uma coisa muito popular e era feita em praça, e raramente ele era transcrito, né? A ideia era você estar passando aquelas que virava até uma brincadeira, né? Mas aqueles contos, aqueles causos rimados para um grande público, e raramente alguém transcrevia. E aí vinha um outro esperto, né, via que um senhor que não tinha, né, a alfabetização não ia conseguir transcrever aquilo ali, ele disse, não, então eu vou pegar isso aqui para mim, e aí escutava, e aí já ia para frente, fora que tinha aquela questão, né, de cada conto aumenta um ponto, né. Então, cada um que ia contando ia acrescentando alguma coisa. E aí, quando ia se discutir essa questão da autoria, aí o outro dizia, não, mas na minha história tem isso. Aí o outro disse, não, mas na minha história, que era a original, não tinha isso, mas você acrescentou só para dar uma mudada. Quando, no fundo, a grande essência da história e o roteiro em si e a finalização eram sempre os mesmos. Então, é o que causa grandes problemas na literatura de cordel e que a gente tem muita discussão sobre plágio, é essa questão da transcrição e de ser uma coisa de boca. Mas também temos que entender uma coisa, que muitos do cordel clássico aqui do Brasil, por exemplo, o Pavão Misterioso, na verdade, também foi acusado de plágio. O José Camelo de Melo Rezende copiou uma história de um leão lá, que o cara... no Pavão, a história do Pavão Misterioso, para você ter uma ideia assim, era a história de dois irmãos, que um foi viajar, deu uma volta ao mundo, e aí ele viu uma mulher linda, belíssima, que ficava na janela, dava tchau, tipo Michael Jackson, dando tchau para os fãs, e voltava. E ela ficava alguns minutos falando com as pessoas. Aí ele comprou uma foto da mulher, o cara se apaixonou, chegou lá um ano depois para raptá-la. Só que tinha que entrar lá. Ele mandou construir um helicóptero, que era o Pavão. Cara, isso aí tem 100 anos. Mandou construir um helicóptero, ele entrou no helicóptero, usou raio laser para cortar o teto. Ele entrou furtivamente com uma roupa stealth mesmo, assim, e raptou ela. E essa história ela já tinha sido contada em cordel no final do século XIX, que era o Leão de Rudá. O negócio é assim, era a história de um cara que se apaixonou por uma mulher e mandou construir um leão, uma máquina que era um leão, para poder andar muito rápido e conseguir alcançar a caravana dela e roubá-la. Ou seja, 30 anos antes, essa história já tinha sido contada. E aí disseram que essa história do leão também já tinha sido contada no século XVI, oralmente. Você viu que são as coisas, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, assim, tem muita coisa a ser pesquisada também aí, viu? Até porque também o Alto da Compadecida, o próprio Ariano fala que foi a criação foi baseada em três cordéis, né? Foi. 3 cordéis. Mas também quer que eu diga uma coisa? Por exemplo, Pavão Misterioso é o Pavão Misterioso. Do Leão é o Leão. O cara usou. É como se você achar que todo filme de vampiro é plágio um do outro. E achar que, por exemplo, eu tenho aqui na mão o mestre e o como é que se diz? O mestre e o cabra que o mestre ensina. Manuel da Almeida Filho é considerado um dos maiores cordelistas brasileiros. E ele escreveu a história de Zé Baiano, Vida e Morte. Você lê o livro, é uma história. Aí praticamente filho, né? Que eles trabalharam juntos no mercado de Aracaju, e o que foi o João Firmino Cabral que eu falei, e escreveu Nascimento, Vida e Morte do Cangaceiro Zé Baiano. É escrito de forma diferente, mas é a mesma história. Onde nasceu, os crimes que cometeu, onde morreu e como morreu. Mas eu posso dizer que o João Firmino escreveu isso em 2000, plagiou Manuel da Almeida Filho, que escreveu em 74, que era seu mestre. E agora? É plágio ou não é plágio?
Na minha opinião, não. É o mesmo tema sendo contado por dois personagens. Ou seja, nós temos filmes e livros que falam do mesmo. E aí? Todo filme agora que fala sobre uma viagem à Lua é o mesmo filme? Todo filme que vai acabar o mundo através de é o mesmo filme? Não é. Então, Cordel também rola muito disso. Temos que pensar dessa forma, viu? Inclusive, eu estou aqui na mão com um livro chamado A História da Literatura de Cordel em Cordel. Não tem nada mais metalinguístico no mundo que isso. E uma coisa que também é interessante frisar, o cordel para o Nordeste passou por muito tempo, foi para mãe, avô, principalmente os antigos, contavam para os mais novos para, sabe, tipo, dar um alerta. Então, contavam causos de feras, de bestas, de perigos, para que as crianças ou para os mais jovens não seguirem esse caminho. Então, esses ensinamentos que tinham muito em conto de fada e os monstros e toda aquela criatividade que existiam nesses contos, principalmente dos irmãos Grimm, a gente tinha muito isso no cordel. Muito no início era basicamente isso, muito caos, muita história fantasiosa. Hoje a gente já encontra cordéis que têm um pezinho mais na realidade, cordéis políticos, críticas sociais, educacionais. Então a gente já tem uma outra, uma gama maior de temas. E eu concordo plenamente com o que você disse, Roberto. Não é porque tem duas pessoas falando sobre um mesmo personagem, sobre uma mesma época, que vão ser cordéis plagiados, que tá tendo um plágio, não. Porque o tema está ali. Até porque se você for parar para pensar, o que era a questão dos repentes, coco embolados, desafios, que às vezes rendiam algum cordel. Era você soltar um tema e que duas pessoas desenvolvessem rimas com base naquele tema. E muitas vezes essas rimas e esses temas eram desenvolvidos a tal ponto que tinham uma história com começo, meio e fim e gerava um folheto, gerava um cordel. Então, se o tema eram desenvolvidos por duas pessoas e a ideia era que não fosse a mesma fala, e sim falas que se acrescentavam ou que mostravam a capacidade de um e de outro de rimar e de gerar uma história, então era um mesmo tema desenvolvido por duas pessoas diferentes, completamente diferentes, então não era um plágio. Então Verdade. Eu concordo muito com essa sua visão. Eu também acho que é isso aí. Um exemplo disso aí, não um exemplo nesse sentido, mas né, assim, para quem entende ou acredita, é a Bíblia. Os 4 evangelhos são contando a mesma história, só que de óticas diferentes. Eles foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, que viveram de forma diferente com a história de Cristo. Diretamente, eu acho que nenhum dos 4, assim, eles acabaram escrevendo, assim, em tempo real. Eles escreveram muitos anos depois da história. Isso acontece muito, por exemplo, agora que eu publiquei o livro Zé Baiano morreu, tem 82 anos. Foi escrito agora o livro, né? Pegando memórias de pessoas que ainda estão aí caminhando. Tem muito erro, claro, tem acertos, óbvio, mas acontece isso. E aí, se alguém escrever outro livro sobre Zé Baiano com novas descobertas, a base sendo a mesma história, isso é ruim. Só de Lampião existem 76 livros eruditos biográficos, e todos são plágios. Ninguém fala que um livro é plágio do outro. Tá contando a mesma história do cara, poxa. Viu? É isso aí. Eu tenho outra coisa, por exemplo, com relação à literatura de cordel, que acho que vale a pena. Na minha humilde opinião, um dos maiores cordelistas e que passou por essa terra e merece um estudo mais aprofundado é o João Martins de Ataíde. Existe uma coisa em Ataíde. Ataíde foi o cordelista que revolucionou a história do Brasil com relação ao trabalho que ele tinha com a imprensa. Ele imprimia, inclusive assim, eu tenho o privilégio de ter uma coleção de vários livretos dele da década de 10, da década de 20. É uma coisa assim impressionante o trabalho que ele já fazia tipográfico.
imprimia e as pessoas compravam. Por exemplo, Gilberlan, tu era analfabeto, tu era cantador de feira, aí tu tinha várias histórias. Aí tu queria imprimir isso em cordel para você recitar na feira. E o engraçado é que o cara pegava, ele ia até lá, o João Martins de Ataíde, levava lá, comprava seu cordel, aí recebia lá o pacote, lá, sei lá, 300, 400 cópias. Aí ele ia para a feira com aquilo ali. E ele analfabeto, mas mesmo assim ele abria o livreto, ele sabia onde estava cada frase dele ali. Porque ele sabia que se tinha 64 estrofes, ele sabia que aquela que ele ia citar ali era a primeira, a segunda, a terceira, depois ele passava a página. E era uma coisa assim tão maravilhosa a sociedade entender. Nossa, ele sabe ler. Criança faz isso. Criança às vezes não sabe nem ler, mas de tanta mãe ler aquele livro ali, ele vê ali página por página, ele recita. Meu filho recitava quando era pequeno, e as pessoas achavam, nossa, ele sabe ler. Não! Então, assim, o Ataíde, ele, além de escrever de forma assim, muito incrível, é tanto que quando ele morreu, a tipografia continuou sendo chamada de tipografia João Martins de Ataíde, que foi comprada pelas filhas de José Bernardo da Silva. O negócio até era José Bernardo da Silva que comprou, logo após a morte de João Martins de Ataíde, as filhas de João Bernardo da Silva. E aí o que aconteceu? Era para não vender, segura aí, viu, Rafa? Para não correr o risco de não vender os folhetos, eles não colocavam o nome das filhas de José Bernardo da Silva. Colocava na capa exatamente assim: gráfica João Martins de Ataíde, proprietárias, filhas de José Bernardo da Silva. O nome delas não entrava, porque não vendia. Não existe. Por exemplo, eu tenho aqui, eu acho que uns 400 cordéis clássicos da década de 20, 30, 40, 50, 70. Eu não tenho nenhuma cordelista, uma única mulher. E aí? Nunca foi levantado esse argumento. Por quê? É tipicamente masculino, porque está na feira com a viola ou está recitando, não é coisa de mulher, e isso acabou se perpetuando. Eu não estou dizendo que não existam mulheres cordelistas. Existem, mas são raras. Inclusive, uma das cordelistas paraibanas está na Academia Brasileira, tem uma cadeira na Academia Brasileira de Cordel, então existem, mas são muito poucas. E se hoje já são difíceis de serem encontradas, imagine antigamente. Imagina assim. Quando o Roberto terminar a explanação, eu vou até fazer um adendo sobre essa questão de ritos do cordel, porque é o seguinte, o cordel, ele é muito interessante como coisas que sofrem muito preconceito dentro da história deles também tem muito preconceito, porque o cordel ele sempre foi visto como uma arte menor. Na verdade, por muitos e muitos tempos, ele foi considerado não uma literatura. Por quê? A literatura no Brasil ela sempre foi muito elitizada. Então, quem é que a gente tinha fazendo literatura no Brasil? Pessoas de classe média, classe média alta, que viajavam para a Europa, voltavam formados. Nós temos vários e vários dentro da história da literatura brasileira. E aí eles voltavam formados, e depois que eles voltavam, eles vinham para cá com aquele título de intelectuais, de doutores. E aí essas pessoas da classe média alta começavam a produzir. Alguns produziam pouco e eram considerados mestres e grandes escritores, mesmo com pouca substância. A gente tem um grande exemplo disso, é Álvares de Azevedo. Ele produziu muito pouco, mas ele foi considerado um grande intelectual, um grande escritor, porque era um cara que foi estudar fora, era um menino super mimado, veio para cá e morreu muito cedo. Ainda tem essa questão da morte muito, muito precoce. Então, para a literatura brasileira sempre teve, na verdade, a literatura brasileira não, acho que a literatura mundial sempre teve muito essa questão de que quem lê é elite. E aí a gente vem para o Nordeste e vem para um povo extremamente humilde, extremamente pobre, que queria passar à frente os ensinamentos da sua terra.
que queria passar para os outros o que era cultural, o que era do seu, né? Inclusive, a marca do cordel é a fala, a escrita é justamente como se fala. Então você tenta perpetuar também os vícios de linguagem daquele povo, porque aquilo ali é o cultural. E para todo mundo que via isso de longe, de fora, diz isso aqui, são um bando de analfabeto falando besteira e colocando. Então, assim, talvez a história do cordel, de um cordel como Pavão Misterioso era extremamente rica, mas lá fora jamais que ia se dar, né, no sul, sudeste, jamais que ia se dar visibilidade para isso. Então a gente tinha uma arte, uma literatura que não era aceita como literatura, que era vista como uma coisa menor, coisas de pessoas sem esclarecimento, de analfabetos, e que por isso não abria, não tinha visibilidade e não corria pelo Brasil. E aí, dentro desse universo, a gente ainda tem um outro preconceito, que são dos próprios cordelistas e do próprio povo nordestino, que por viver muito naquela ideia fechada, mantinham as ideias de que mulher não poderia se manifestar, que não existia mulher artista, que mulher não tinha a capacidade de se expressar da mesma forma que um homem, que a mulher não cabia estar tendo voz ou tendo experiências, que o homem sim é que poderia ter essas experiências. Então, Perfeito. Por isso a gente não via mulheres entrando numa roda. Por exemplo, jamais seria aceito que uma dona de casa, uma mulher, ou até uma menina mais nova, entrasse numa roda e fosse desafiar os homens. Sabe? Num repente. Num repente, sabe? A gente sabe. Vou te dizer uma coisa. Tem um vídeo no YouTube, eu vou até procurar para mandar para o Gilberlan, que, se não me engano, foi no enterro da Marinês, de Marinês e sua gente. Não sei se foi no enterro ou foi. Tem uma senhora com um pandeiro fazendo repente, desafiando um rapaz na feira. Ela vai de testa com esse repentista Ela é espetacular, é uma coisa meio puxada a coco de embolada, com cordel, com repente, é uma coisa impressionante. Até vou pedir para Gilberlan deixar para o pessoal ver aí. Eu boto Coloco na descrição. Não deixem de ver, eu vou mandar o mais rápido que eu puder. Então, só para você entender mesmo, quando você falou um negócio, me arrepiei todo, rapaz, com essa história aí da mulher, não. Porque, assim, esse lance da mulher dentro da história da literatura do cangaço, a história clássica do período de ouro mesmo ali, do José Pacheco, a chegada do Lampião no céu, no inferno, aquela coisa toda assim, o Zé Camelo, todos eles, Leandro Gomes de Barros, né, com um dos mais clássicos dele, que é a Confissão de Antônio Silvino, você não encontra, ou quer dizer que não tinham mulheres capazes, é isso que a sociedade quer falar. Então, ponto para você, viu, por essa explanação perfeita, viu? A gente tinha mulheres capazes, mas elas não iam ter essa visibilidade. Eu acho que muitas vezes elas não tinham nem coragem de desafiar o pai, sabe? Aquela questão patriarcal que tinha tanto aqui, para dizer assim, não, vou expor. Não, o lugar dela era em casa, era cuidando dos filhos. Muitas vezes essas mulheres criavam cordéis para contar para os filhos. Então, no lugar delas estarem expondo isso em praça pública, elas estavam fazendo em casa, sabe? Elas estavam criando... sabe? Elas estavam criando os próprios repentes para passar algum ensinamento para os filhos. E aí, esses filhos sim tinham essa visão de toda a criatividade dessas mulheres. E, infelizmente, isso foi perpetuando, e demorou muito para que a gente tivesse mulheres que tivessem voz. No mesmo caso que você falou agora da senhora que tocou no funeral da Marinês, aqui na minha cidade tem 3 mulheres cegas, são 3 senhoras bem velhinhas, elas já apareceram inclusive uma vez, eu acho que no Domingão do Faustão, alguma coisa assim, que elas tocam pandeiro. Elas são cegas, elas são analfabetas, e elas tocam pandeiro e fazem repente, cordel, cantam as músicas dela. É uma coisa muito interiorana, sabe? Ela tem sabe aquelas lamúrias das mulheres nordestinas que faziam muito em velório? Na boa parte, assim, Carpideiras. Exato, as carpideiras, pronto. Então tem um toque de carpideiras. É uma coisa que estranha para muitas pessoas de fora, mas eu acho extremamente rico e bonito.
sabe? E Rafa, elas são eu senhoras, conheci as Três Ceguinhas. as três ceguinhas. Cara, eu conheci, tu me trouxe agora uma lembrança muito boa, cara. Elas são incríveis, incríveis, cara. Boa memória, parabéns por lembrar delas, viu? É muita sabedoria popular então é isso. Então a questão das mulheres não estarem tão presentes, eu acho que é muito por causa disso, sabe? Por causa dessa questão cultural tão retrógrada que a gente tinha e às vezes até tem, sabe? No mesmo que o problema que a gente tem com mulheres, não é uma coisa só do cordel. Se você for parar para ver, assim, a literatura feminina no Brasil ainda é muito negligenciada, sabe? Em escolas eu demorei muito tempo para ter uma grande escritora sendo estudada, sabe? Em sala de aula mesmo eu não lembro nenhuma. Sabe? A não ser, sei lá, perguntar qual era a coisa, a escritora que era mais comentada quando eu era criança ou quando eu estava em escola era Ana Maria Machado e parava por ali. Eu Tinha vim Cecília Meirelles também. e Cecília Meirelles na questão mais da poesia, né? Então, eu só vim ter realmente noção e entender o que era literatura de mulheres no Brasil quando eu entrei na academia. Até a Clarice Lispector, na escola, quando eu estava, ela era muito zombada. Isso. Sabe? Todo mundo zombava muito, porque para Clarice Lispector é aquela mulher que botava umas frases de poesia na internet. Clarice nunca escreveu uma rima. Ela nunca fez poesia. E eu estava dentro da escola, tendo aula de literatura e escutando que Clarice Lispector era uma poetisa. Nossa. De Eu tão acho que é por causa absurdo do que livro, era. né? A Hora da Estrela, o nome parece nome de livro de poesia. Exato, mas pra você ver, as pessoas não estavam nem o trabalho de ler, sabe? E eu só vim entender mesmo Macabeia e toda a essência de Clarice quando eu cheguei na faculdade, sabe? E eu vi que aquela mulher... O quão grande é a Clarice, né? Exato, que ela foi tão, sabe, tão diminuída e o quão Ela incrível é a literatura depressão. dela. Ela Exato. sofreu muito com depressão, muito, muito. E ela deixa transparecer muito bem, por exemplo, a própria Macabeia transmite muito a inferioridade feminina da mulher que queria ser mulher e muitas vezes a sociedade ela impedia, ela trancava ela dentro de quatro paredes. Eu acho a Hora da Estrela assim, um dos livros mais impressionantes da nossa literatura, mesmo ela não sendo brasileira, né? Porque muita gente não sabe, ela foi criada aqui e tudo, mas eu não sei, se não me engano, não sei se ela é tcheca, você está sabendo? Eu acho que ela é da Ucrânia. É ucraniana, se não me engano. Ela é ucraniana e ela... Ai de quem dissesse que ela era ucraniana. Ela era brasileira e ela era nordestina. Ai de quem dissesse que Clarice não era nordestina, que ela virava um bicho. Mas morreu no Rio de Janeiro em 77. Ela realmente é da Ucrânia. Em Chaya... Deixa eu ver como é o nome aqui, ó. Chaya Pikasovna. Não começa a xingar os ouvintes, não, Roberto. Vamos... Não, vamos o nome dela. Eu sei, é porque é muito estranho. Chaya Pikasovna Lispector. Ó, espia. Melhor Clarice do povão. Nossa, Clarice do povão, meu filho. Uhul. É isso aí. A minha peça mais conhecida, o Alto da Compadecida, é fundamentado em 3 folhetos da literatura de cordel. Falar sobre as características, né? Porque tem o cordel, ele tem umas características peculiares, né? A primeira são ilustrações em xilogravura. Roberto, para quem não entende, o que é uma xilogravura? Xilogravura é nada mais, nada menos que a palavra xilo, que vem de seco, gravura, que é o desenho. Nós temos um desenho impresso a seco, através de quê? De uma tábua de madeira esculpida em alto relevo ou baixo relevo, a depender do autor e da forma como você quer imprimir no seu desenho. A pessoa faz sua matriz sendo esculpida e através dessa matriz ela é colocada uma tinta e essa tinta vai sendo impressa como se fosse um carimbo. No Nordeste nós temos diversos
diversos xilogravuristas, inclusive eu esqueci do nome, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que foi considerado um dos maiores do mundo. Inclusive, ele mora perto aí de Rafa, acho que perto de Caruaru e Campina Grande. J. Borges, considerado um dos maiores xilogravuristas do mundo e ainda vivo. O cara já está com a idade bem avançada. As xilogravuras, elas foram popularizadas também na Europa, junto com a criação de Johannes Gutenberg da imprensa, que é a mesma forma em si. Ao invés de colocar no tipógrafo, por exemplo, produção de cordel, que a gente está debatendo, como era feito? Eu tenho aqui em minha casa, na minha coleção, Gilberlan a gente marca para ele vir aqui para ver o acervo e a gente sempre se desencontra. Mas quando o Gilberlan estiver aqui, eles faziam a matriz do cordel já no tamanho da capa, em 10x15, espelhado. E aí o que acontece? Ele era encaixado numa prensa onde era passada a tinta preta e o papel seria colocado lá e passado nas capas e criado essa imagem. Sem dúvidas, uma das maiores, a xilogravura é a maior, podemos dizer assim, manifestação visual, no caso de artistas plásticos, aqui do Nordeste. Podemos dizer assim como o chapéu do cangaceiro é o maior símbolo nordestino, você não faz nada sobre o Nordeste em qualquer canto do mundo, do Brasil, se você não botar a peste no chapéu de cangaceiro. Vá por mim, tem que botar para significar Nordeste. O cordel como forma de colocar, e a xilogravura, que era a capa. Inclusive alguns cordelistas choram com isso, né? Com a perda desse grande, que cada vez menos os cordéis estão sendo substituídos de xilogravuras por desenhos elaborados, por exemplo. A editora Luzeiro foi responsável não pela destruição, mas pela criação de uma nova forma de apresentar esses cordéis, que eram os cordéis, podemos dizer assim, as capas desenhadas, já mostrando exatamente um resumo do que você ia encontrar dentro. Muitas vezes a xilogravura, por exemplo, eu estou aqui na mão, o pavão misterioso, tem um desenho incrível de um pavão em cima de uma palmeira, e aqui eu estou do outro lado, as proezas de João Grilo, e é o próprio João Grilo, com um chapéuzinho de palha na cabeça, puxando um grilo, como se fosse um coisa. E esse foi do J. Borges, aqui, que é fantástico, essa xilogravura. Para você ter uma ideia, uma matriz da xilogravura da primeira edição, da Chegada de Lampião no Inferno, foi leiloada há uns 10 anos por quase 5 milhões de dólares. Eita, poxa. E é interessante, né? Porque, assim, era uma coisa... Outra coisa para deixar claro o quanto era popular o cordel, porque a fabricação do cordel era de cada artista, de cada cordelista. Então tinha que ser feito da forma mais barata e mais fácil possível para que ele pudesse, inclusive, fazer com uma grande quantidade para vender em feiras, né? Essa, por ser tão manual, tão artesanal, a literatura de cordel era muito barata. Na verdade, até hoje ela é bastante barata. E aí, quando vem algumas escritoras, algumas editoras e tentam colocar e incrementar essas capas, eu fico muito triste, porque parece que estão tentando colocar uma literatura que é muito própria. Gourmetizar a literatura de cordel. Porque a xilogravura é uma marca específica da literatura de cordel. Então, quando você coloca uma capa muito desenhada, uma capa que você sabe que passou por um trabalho bem complicado de impressão, bem detalhado de impressão, inclusive, você tira metade da beleza dessa arte, sabe? E tenta colocar ela em padrões de outras literaturas. Então, assim, caramba, quer fazer uma capa bem detalhada, muito cheia de figuras, faz com outra literatura, sabe? Não mexe no que já tá bom, não mexe no que já é belo, porque
gente, o trabalho que você tem esculpindo um pedaço de madeira, sabe, para virar uma capa e você tirar isso, sabe? Porque hoje você não precisa mais esculpir a madeira, você consegue, né, fazer digitalmente uma feição, uma estética de uma xilogravura. Não precisaria literalmente ir para madeira, mas mantém essa estética de xilogravura, mantém o traço reto, firme e com poucos detalhes, porque isso é o que faz a literatura ser a literatura de cordel, sabe? Também acho. A gente tinha Ariano, eu acho que um dos grandes apaixonados pela xilogravura foi Ariano Suassuna. Ele Com o foi movimento harmonial. exato. Ele criou o movimento armorial, que, para quem não sabe, é um movimento que buscava criar uma arte erudita baseado na cultura popular nordestina. Então, Incrível isso. Ariano, ele queria fazer com que as pessoas parassem de olhar para os movimentos de fora, tá? Parar de olhar para o movimento do romantismo, do movimento do trovadorismo, do naturalismo, e viesse e focasse no que era nosso. Então, ele criou o movimento armorial. E o que esse movimento armorial falava? Falava do repente, batia palma e exaltava a xilogravura, falava que os nossos reis e rainhas, porque tudo Ariano identificava que o nosso povo tinha rei, o nosso povo tinha rainha, e tinha uma realeza aqui dentro do Nordeste, que essas figuras deveriam ser privilegiadas. E aí o movimento armorial veio com isso. E foi a partir do movimento armorial, que usava Ariano Suassuna, que tinha Ariano Suassuna por trás, que finalmente no Brasil começou a se entender o que era uma xilogravura. E aí as pessoas começaram a ver a xilogravura até como arte. E aí você começou a ver quadros indo para o Sudeste e sendo expostos com xilogravuras e a galera batendo palma, mas isso foi por causa de Ariano, que já tinha um nome, que já tinha um sucesso como um escritor, e aí ele conseguiu levantar essa arte, porque se fosse só pela literatura de cordel, infelizmente, xilogravura não ia ser reconhecida até hoje. Verdade. Eu queria até fazer um complemento e um convite, até a vocês dois. Eu não sei se talvez a Rafa não conheça, mas eu acho que o Gilberlan conhece. Existe um canal no YouTube que é muito parceiro do Cangaço na Literatura, que é o Causos de Cordel. Tu conhece, né? Vocês conhecem? Conheço. Você conhece, Rafa? Não conheço. Tá vendo? Acertei, na lata. Gilberlan. Tem um canal chamado Causos de Cordel. Eles produzem animações contando a história do sertão, do povo, através de figuras de xilogravura em movimento. Então, eles fazem a figura em xilogravura assim. Eu tenho o privilégio de, em vida, me ver como personagem de história, de desenho, de animação. Eu e o Nininho, nós já fomos homenageados 2 vezes nesse canal como personagem. Ele criou um personagem regular. Existem personagens regulares lá, que não é que ele criou, tipo o Tiringa. O Tiringa, ele é retratado na xilogravura digital, mas ele segue à risca o J. Borges, por exemplo, o formato, e aquilo ali acaba atraindo muita gente. Ele fala da literatura de cordel, então tanto que o nome do coisa é Causos de Cordel. Ele produz as métricas, as rimas, e acaba fazendo a brincadeira, por exemplo, o presidente com o encontro de Bolsonaro com Lampião. Ele fez lá. É muito hilário. E o que é mais legal, a galera, tanto de A quanto de B, politicamente falando, tá lá elogiando, dizendo que adorou, todo mundo se uniu para dizer que o negócio é legal. E naquele momento eu vi, foi um campo neutro para todo mundo ali, sem precisar estar se ofendendo. Então a cultura, ela trazendo isso para isso, assim, eu digo a todo mundo, vai no YouTube e procura Causos, Causos mesmo, Causos de Cordel. Cá para nós. O primeiro vídeo que eu assisti deles, eles contaram a história em cordel, em xilogravura, do vaqueiro lá do Luiz Gonzaga, que é o Raimundo Jacó. Vocês lembram da música do Raimundo Jacó? Não, eu vi outros
Não vi. Esse daí eu não tô lembrado, não, mas eu vi. Porque assim, tem alguns que ele conta que é rimado como um cordel, e tem outros que é história mesmo, mais em Porque a xilogravura. história é quando é do povo, né? Quando o pessoal que manda as histórias para ele conta a história das pessoas e faz as animações. Raimundo Jacó era aquele primo do Luiz Gonzaga, que era o melhor da região, do Exu, e ele um dia foi chamado para ir pegar uma reis e ele foi assassinado. E é uma história muito triste. A partir disso, Luiz Gonzaga, muito triste, em cima do túmulo dele, criou tipo um mar, e Ah, todo eu ano já tem a ouvi, missa de já vaqueiro vi, de já. Serreta. Você falando agora, eu lembro desse vídeo. A história é linda. Tem o Luiz Gonzaga fez a música A Morte do Vaqueiro, que é uma música belíssima e que já é outra história, mas vocês verem como uma coisa liga a outra, né? A gente tem muito ainda a oferecer e ainda existe resistência. Existe resistência, por exemplo, o bisneto, o Rafael Borges, o Rafael, ele é neto do Antônio Silvino, do cangaceiro Antônio Silvino. Eu estive na casa dele em Caruaru e ele tem uma oficina de xilogravura. Ele é xilogravurista. E dos bons, dos ótimos. Ele me deu até uma imagem do Darth Vader em xilogravura e disse se eu quisesse fazer uma camisa para mim. Cara, ficou lindo. Ele trabalha o cangaço, ele trabalha o popular, ele trabalha a feira livre, todo em xilogravura. E ele não. Às vezes ele oferece ao pessoal para colocar na capa do cordel e eu acho que não tem tanto interesse, porque vai deixar de colocar uma imagem colorida ou até mesmo uma fotografia para valorizar. Por exemplo, eu estou aqui, Chegada de Lampião no Céu, R$ 5, editora Luzeiro. Eu tenho o mesmo aqui num folheto com xilogravura, que eu não troco esse de xilogravura, e o de xilogravura 50 centavos, está aqui. Está aqui. 1995. Na época era 50 centavos, tudo bem, mas o outro é de 96 e era R$ 5. E agora? Ah, pois Aqui é. ainda É a mesma vende história, é a cordel mesma por história. R$ 1. É a Ó, mesma história. e é outra característica do cordel é o preço, né? Que eles são baratos e é um negócio fácil para qualquer público, né? Tipo assim, uma pessoa, R$ 1, 50 centavos, R$ 2. Eu lembro que teve uma vez uma feira cultural em Laranjeiras e eu tava lá foi na Universidade de Laranjeiras. Eu fui lá. E tinha muito cordel, tinha muitos escritores, inclusive lá, tinha os escritores lá mesmo, né? Tinha alguns que já morreram e tinha as obras, e tinha alguns que eram de pessoas vivas que estavam lá. Eu fiz a Zezé feira. de Buquim, eu quero registrar aqui Zezé de Buquim. O cara deve ter uns 300 cordéis já publicados, cara. É uma máquina de publicar livro, cara. E ele participa dessas feiras, tipo o Festival de Laranjeiras e tal. Ele tem um cordel clássico, que é o Encontro de Lampião com os Coronéis, que é impressionante como ele rima e ele trabalha a métrica, assim. Eu sou escritor, eu comecei minha vida como poeta e eu trabalho muito, eu gosto muito da rima e o cara é incrível, Gilberlan. Faz falta aqui em Itabaiana encontros de cultura, viu? É, infelizmente é. Lembra quando tinha no aniversário da cidade, na Praça de Eventos? Sim, eu lembro. Era Só que incrível. na época eu era desligado com o mundo, eu ia, ficava encantado e eu não comprava. Aí hoje que eu tenho, digamos que condições financeiras de comprar, não tem. Mas você conhece, por exemplo, também eu quero falar para o pessoal que está ouvindo, em Aracaju, no mercado, ali perto da Passarela das Flores. Lembra o nome? Passarela das Flores. Chegar no centro de Aracaju e perguntar onde é, todo mundo diz. E é a melhor referência, que no final da Passarela das Flores, direção sul, tem a banca de João Firmino. É a Ainda hoje banca, tem? ainda hoje tem a maior banca de cordel do João Ferreira, do João Firmino Cabral. Tá lá, eu acho que vale a pena dar uma passada lá. Não tem só os cordéis dele, ele já faleceu, como eu falei, em 2012. Foi muito meu amigo, inclusive ele foi capa da minha revista Omnia, tem muita saudade da revista, e ele escreveu assim, ele tem um Lampião, Herói ou Bandido, foi premiado, vai homenageado em vários lugares no Brasil, e eu fico muito feliz também com
com a Academia Brasileira de Cordel. E o pessoal reclama às vezes que ela não é aqui no Nordeste, mas eu acho legal que ela seja lá no Sul, no mesmo lugar que a Academia, acho que é no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras também, lá sediada no Rio de Janeiro. E eu acho legal porque eles estão lutando lá. Aqui em Sergipe nós temos um cordelista fantástico, faz parte da academia, que é o Sergival, de Nossa Senhora da Glória, entendeu? Que ele apresenta um programa sobre o Nordeste lá no Rio de Janeiro. Agora, em novembro, eu vou dar uma passadinha lá, vou dar entrevista com ele e vamos conversar assim. Eu fico muito feliz e tem que ser levado, cara. Tem que ser levado. Não tem que ficar preso aqui. Porque é Nordeste, é só gente aqui. Tem um amigo meu muito fantástico, para mim, o maior especialista em cordel, que é o Aderaldo Luciano. O Aderaldo Luciano agora teve várias músicas dele, letras dele, interpretadas por aquele menino que foi secretário de Cultura aí na Paraíba. Rafa, como é o cantor? Meu Deus, nem lembrar. O que canta aquela música Filme Triste, de coisinha. O Bruto me avisou que é estudar. Ai, ai. Eu esqueço o nome dele. O Aderaldo Luciano, ele escreveu um livro, é indicação para você que está ouvindo. A história do cordel. A análise crítica sobre o cordel. É um estudo impressionante sobre a literatura do cordel, do Aderaldo Luciano. E eu tenho esse livro aqui, eu já li, reli, e vou ler novamente, porque ele é muito bom. E ele defende com unhas e dentes que o cordel é nordestino, esse livro. Com unhas e dentes. Ele viaja o Brasil todo. Chico César, lembrei. Ele viaja o Brasil todo, levando a palavra mesmo, quase como se fosse uma religião mesmo, do cordel, palestrando. Ele palestrou já aqui em Itabaiana várias vezes, em Aracaju, no encontro das academias de letras, no encontro da maçonaria também, teve um encontro, ele palestrou. Digo uma coisa a vocês, hoje um dos maiores especialistas, se não o maior especialista de literatura de cordel. Inclusive, só para terminar, acho que falei demais, eu vou indicar 2 livros muito bons, para o pessoal que quiser saber as origens da nossa cantoria e do cordel. Vaqueiros e Cantadores, de Câmara Cascudo. Gente, Vaqueiros e Cantadores é um estudo minucioso sobre as rimas aqui no Brasil, e Misticismo e Fanatismo na Literatura de Cordel, de Magna Anceli Meira de Souza. Inclusive tem uma xilogravura linda da Dila na capa, com o Antônio Conselheiro, com o cajado, e ela vai debater justamente isso. Assim, vejam que riqueza, e eu fico horrorizado quando alguém diz que uma riqueza dessa é baixa, é pequena, é pouco. É pouco porque tu não estudou, porque as pessoas têm o costume de dizer que não presta uma coisa que não conhece, e depois que conhece se cala, porque vê que estava errado. E muitas pessoas não costumam dar o braço a torcer, né? É isso aí. E eu só queria, né, falar que tem muitas, as características do cordel são muitas, né? O preço, né, a questão da xilogravura, o formato, né? E tem algumas coisas que são interessantes, que é o uso do humor, do sarcasmo, ironia. Isso depende, né, também da história. Mas um dos pontos principais é a linguagem informal, né? A questão da oralidade, da rima e das métricas, porque é uma coisa bem comum. E o que eu acho legal é que o cordel, ele resgata, ele não deixa morrer a questão folclórica, né? Porque tem essa questão de mitos, de lendas, né? Tem a questão que o Robert falou da questão da notícia, né? Se foi alguma coisa assim real, mas de uma forma poética, e outros temas, né? Que um dos temas que foi muito abordado no cordel foi a questão do cangaço, né? Tem a questão mística que você falou do pavão misterioso, tem a mulher que casou com o lobisomem, tem o cachorro a perna cabeluda, o cachorro do inferno. A perna cabeluda é bom. É o mito lá de Recife. O povo se pela de medo no Recife dessa perna cabeluda, viu? É verdade. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Gilberlan, principalmente.
Não, é um pouquinho cabeludo da minha perna. Não vou discutir seus pelos, meu bem, porque isso é uma coisa muito Não, é porque você íntima. tá falando perna cabeluda, eu pensei, você vai perguntar a minha, eu ia dizer, não, tem um pouquinho. Gil, principalmente você que fez o mesmo curso que eu, né? Para quem não sabe, eu e Gilberlan somos formados em letras, E né? Robério? Robério também é formado em letras. Mas, Robério, você chegou aí para a sala de aula direto, ainda conseguiu? Eu estou há 19 anos em sala de aula. Olha aí, então somos todos professores. A grande pergunta que eu tenho para fazer para vocês: quando vocês estavam na academia, quando vocês estavam dentro da universidade, como foi que vocês chegaram no cordel? Tinha uma cadeira para isso? Vocês foram apresentados para o cordel de uma forma. Ele foi dado o destaque que ele merecia, ou vocês que procuraram o cordel? Porque eu tenho duas perguntas para fazer sobre isso. Na verdade, eu procurei o cordel, eu sempre procurei, né, já há muito tempo. E assim, se passou, foi em literatura romântica, literatura, é alguma coisa assim, eu que não tô lembrado qual foi é alguma coisa assim, literatura românica, eu acho que é alguma coisa assim. Românica aí bem por cima. Isso, e bem por cima. E literatura sergipana também, que foi bem por cima também. Né? Teve um pouco também sobre, acho que introdução à literatura, mas se teve, é porque assim, eu tô confundindo porque sempre eu procurei, né? Mas se teve em todas essas disciplinas, foram tudo por alto e não focando, não teve nenhum foco em cordel. Eu que corri atrás sempre, né? Buscando aprender, conhecer, entender um pouco a métrica e foi isso. E você, Já Roberto? eu já cheguei, eu sou muito sertão e eu sempre tive acesso desde pequeno, à literatura de cordel por meu pai. Meu pai, um grande colecionador e leitor de cordel, e ao entrar na academia, eu não tive tanta sorte de ter bons professores que incentivavam justamente a literatura de cordel. Como o Gibberlan faz, só são pautas mesmo assim, bem superficiais, falando sobre a métrica, a literatura de cordel. No ensino médio também a gente estuda um pouquinho métrica no trovadorismo, tal, aquela coisa assim mais superficial. Só que na UFES, né, aqui na universidade, eu vendia meus cordéis para pagar meu lanche. Eu cheguei lá vendendo, inclusive meu primeiro cordel vendia muito, tipo assim, a R$1 mesmo, o pessoal comprava 2, eu daqui a pouco vendia 5, dava para fazer e colocar lá, dava para ajudar já. E meu primeiro cordel foi Antônio Conselheiro na Vila de Itabaiana. Bom demais, Ele muito massa. foi meu primeiro cordel, eu tenho ele aqui. E outra, com capa com xilogravura e um formato inusitado que eu aprendi com João Firmino Cabral, que é pegar uma folha A4 e dobrar ela em duas. Você dobra ela no meio, ela aqui em pé inteira, no meio, depois na vertical, depois na horizontal. E você forma um livreto, onde tem que ter o número, tem 1, 2, aí 3, aí você abre 4, 5, 6, 7. E dentro. Olha, não sabia não. Uma folha só, fica mais barata ainda, que são 2 xerox. Aí, lado A e lado B. Tá aqui, só um trechinho. Tô de volta, meu leitor. Tô de volta não, tô inventando, mas tô de volta mesmo. Tô de volta, meus leitores, com o meu mais novo cordel, antes mesmo que eu comece a história de um réu, que sofreu, mas se curou e no final foi pro céu. Nome pouco conhecido, Antônio Vicente Mendes, de Finaldo com Maciel. Todo mundo já lhe entende, quando nas falas caatinga, lugar esse que lhe prende. Em Sergipe, sua passagem, Silvio Romero falou, do céu veio uma luz que Jesus Cristo mandou, Santo Antônio Aparecido dos castigos nos livrou. Quem ouviu e não aprendeu, quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, no dia do seu juízo a sua alma penar. Assim o promotor público registrou sem recusar. E aí vai, eu conto toda a história, a chegada do Antônio dos Mares, como ele era chamado, Antônio Conselheiro. Aí ele chega aqui na cidade de Itabaiana, começa a construir a igreja, começa a construir
um cemitério, tal, aquela coisa toda. E foi o meu primeiro cordel, eu fiz a pesquisa e escrevi, e foi bem vendido. Até hoje eu distribuo com o pessoal, às vezes eu tiro cópia e levo para a escola, distribuo com meus alunos, eles gostam. E foi isso. Então, assim, pela faculdade, pela academia, nada. Mas pelo mundo, muita coisa. Eu tive a sorte de ter um professor que ele é considerado um dos grandes nomes de estudiosos da literatura de cordel, que é Helder Pinheiro. Ele faz vários eventos aqui, ele tem palestras, ele faz curso de extensão. Então, ele trouxe GSE para cá para falar sobre cordel. Então, assim, ele tem uma cadeira de literatura de cordel dentro do curso de letras. Então, eu tive a chance e tive a oportunidade de estudar a literatura de cordel com ele, de ver assim a paixão que ele tem pela literatura, e ainda tive um outro privilégio que eu também vou perguntar para vocês depois que eu contar a minha experiência, que foi trabalhar com literatura de cordel dentro de sala de aula, dentro do meu estágio. Porque quando a gente foi estagiar com o ensino fundamental, a gente tinha vários estágios, a gente tem estágio de gramática e redação e tem o estágio de literatura. E quando eu fui trabalhar com estágio de literatura, tinha uma gama de gêneros que eu poderia, né, trabalhar e de movimentos que eu poderia trabalhar. E, na época, o professor que nos recebeu como estagiários queria que a gente trabalhasse com quadrinhos, porque ele disse que os alunos não gostavam de ler e que seria muito mais fácil a gente trabalhar com literatura, com quadrinho, porque era pouca coisa, porque os alunos eram preguiçosos e que eles eram da EJA e que eles iam chegar muito cansados e que não ia ter interesse, e que a gente trabalhasse com tirinha, porque era 2, 3 frases e era isso que eles iam ler, e era isso. E eu, nesse momento, eu fiquei muito triste, porque principalmente quando você está em estágio, você ainda tem toda aquela idealização, né, de que você está mudando o mundo, você está querendo mudar as coisas, que você está querendo fazer as coisas diferentes e tudo mais. E aí eu disse, não, eu vou trabalhar com literatura de cordel. E eu me lembro que o professor se assustou assim, disse, o quê? Você vai trabalhar com o quê? Eu disse, eu vou trabalhar com literatura de cordel e eu vou fazer mais. Eu vou comprar um cordel para cada aluno. E aí eu tive a chance, que é uma coisa para mim muito barata, mas para eles não tinham acesso. E assim, foi muito interessante. Porque era engraçado. E a abordagem que a gente estudou e a gente montou com o professor, foi fazendo com que o aluno, a cada aula que a gente tivesse, ele quisesse saber mais. Então, a gente não chegou jogando cordel e leiam isso aí, não. A gente começou pela xilogravura. Aí mostrou o tipo de desenho, e aí, se vocês lembram de alguma coisa que usa esse tipo de desenho, e eles não. Muitos lembraram de uma novela da Globo que estava passando. Cordel Encantado. Cordel Encantado, que a entrada era toda uma animação de meio xilogravura. E aí a gente foi puxando. Não, gente, não é isso. Vocês nunca leram nada que tivesse a capa assim. E aí no segundo a gente levou repente, botou eles para escutar Coco de Embolada. E aí eles se acabaram de rir, vendo aquelas piadas, aquelas brincadeiras. E aí a gente foi e levou a perna cabeluda. E eu me lembro como se fosse hoje que eles bolavam de rir na sala. Muito bom. Ninguém acredita nisso. Não é possível que alguém acredite nisso. Isso é ridículo. Caramba, gente, olha lá em Pernambuco, eles acreditam e tem medo, tá? Então, assim, do mesmo jeito que tem gente que tem medo de saci no interior, que tem medo de curupira, a galera tem medo da perna cabeluda. E assim, foi muito bom. Eu acho que eu posso não ter feito tanta diferença na vida desses alunos, mas eu dei alguns, eu dei a primeira leitura deles. O primeiro livro ou primeira literatura que eles levaram para casa e disseram, isso aqui é meu, fui eu que dei. Então, assim, para mim foi muito tocante. Você levou a perna cabeluda para eles, foi? Eu levei a perna cabeluda e levei um outro que era de uma moça, que era tipo a história da noiva, que o taxista passa e vê ela no meio e leva para o cemitério. Era basicamente isso, só que era estilizada, né, contada em formato de cordel, que era um cordel que não era tão conhecido. E eu levei para eles para mostrar que, assim, as lendas urbanas que a gente pega na internet já foram contadas pelo cordel.
de outra forma. E aí eu trabalhei isso com eles e eles gostaram. E assim, depois eu apresentei esse trabalho, inclusive, como foi meu estágio, eu apresentei em alguns eventos acadêmicos. E assim, me tocou muito. E aí a minha pergunta vai para vocês agora. O que é que a gente precisa fazer para que pelo menos o nosso povo saiba o que é literatura de cordel? O que a gente, como professor, né, como professores, que tem a consciência de quão rica é a nossa cultura, como a gente insere? Como é que a gente vence o sistema educacional para colocar ali, sabe, a nossa literatura, a nossa riqueza? Como é que vocês pensam em implementar isso mais para frente? Eu acho que assim, a gente, para fazer com que as pessoas conheçam o cordel, é mostrar o cordel, de fato. O Roberto falou aí sobre o canal no YouTube. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que precisa conhecer. Essa questão da aula, que nem De você... cordel. Isso. Rafa falando, né, dessa experiência, de quão foi legal. Eu digo que a mesma coisa foi comigo quando eu estava no estágio. Uma aula, eu preparei uma aula sobre cordel, quis trabalhar o cordel, perguntei à professora, né, se eu podia usar o cordel, ela gostou muito, aí levei o cordel a falar sobre o cordel, estrutura, tudo mais, e levei cinco cordéis diferentes, inclusive um era falando sobre a velha debaixo da cama, que é né, uma coisa... Mais clássico impossível. Essa é Pois é, classicaça. pois é, a velha debaixo da cama. Inclusive, uma vez eu Inclusive, inventei de cantar essa música num dos programas. Aí eu comecei com o rato e pedi pro povo continuar, entendeu? E a galera continuou e começou a criar, cara, nos comentários. Olha, é muito bom, cara. Muito bom. e foi legal trabalhar cordel, porque é um negócio que diverte, porque a questão da rima, né, do ritmo da rima ali, a métricazinha, fez com que os alunos, né, se empolgassem e tudo. É tanto que na aula, os alunos da sala vizinha quis aprender também. Então, a professora juntou as duas turmas. Teve a turma do nono ano, que era o que eu estava lecionando, e a professora trouxe os alunos do primeiro ano do ensino médio para estar junto. Então juntou duas turmas e aí eu pude lecionar sobre isso e foi muito divertido, porque eu sempre também usei a música, né? Música também. E aí eu levei uma música, eu acho que se eu não me engano, levei Saga de um Vaqueiro, que ela não é um cordel, mas é como se fosse, né? Assim, mais ou menos. E Mulher Nova, Bonita e Carinhosa de Zé Ramalho, para dar uma exemplificada, mais ou menos. E foi muito massa. Todo mundo cantou e todo mundo teve junto ali. Foi bem divertido. Foi muito bom, muito bom. Eu gostei. E eu acho que as pessoas precisam conhecer mais do cordel. E a nossa missão é divulgar e compartilhar. Devia ter uma academia, uma banca, uma cadeira na universidade sobre cordel. Eu acho que seria necessário e interessante. Quando você falou de uma cadeira, eu sempre pensei o quão seria impressionante para a nossa literatura brasileira se na própria Academia de Letras tivesse uma cadeira para cordelista, tivéssemos um patrono cordelista, um Ataíde, um Martim de Ataíde, qualquer um. E sempre aquela cadeira ocupada por um mestre da literatura do cordel, onde ele pudesse ter voz, onde ele pudesse trabalhar bem isso. Mas voltando para a questão da sala de aula, eu creio que meus alunos hoje, falo hoje, exatamente nesse exato momento, nós já estamos encerrando o ano letivo, né? Tem o Enem aí dia 13 e dia 10 de novembro, estamos nas últimas semanas já de revisão. Eles sabem que eu sou escritor, eu tenho 21 livros publicados, acho que todos, quando eles entram no primeiro dia de aula, eles já chegam assim para mim, eles só li aquele livro seu, Vendedor de Sereias, aí o outro li tal livro, tal. E eu tenho publicado, assim, de forma mesmo, eu tenho um cordel que é Lampião e Volta Seca em Itabaiana,
É um Eu tenho. cordel enorme. Você tem, né, de Berlan, é um cordel Tem. enorme. Ele é um livro mais elaborado, tal. Ele sai da ideia mesmo do coisa. Então, assim, esse livro eu distribuí, eu fiz ele, eu distribuí com meus alunos em sala de aula. Eu apresento o cordel, no caso, para os alunos mais jovens. O Caos de Cordel eu apresento, eu acho. Eu já tentei criar uma oficina de cordel na escola. Não consegui essa oficina, por algumas razões, nem que não vem ao caso, mas eu tento. E eu percebo que eles querem, eles gostam disso. A Rafa falou uma coisa fantástica. Por exemplo, ela levou a perna cabeluda, eu conheço o cordel, não só existe, tem vários da perna cabeluda, inclusive eu comprei na minha última ida a Recife, eu estava no centro, estava lá perto da ponta da... Estava lá perto da Boa Vista e tinha um vendedor de cordel, o cara com uma vara que é passada no ombro, pena que meu celular tinha descarregado, e ele estava vendendo cordel assim pendurado no corpo dele. Isso aí puxava o cordel, eu comprei um monte. E tinha essa perna cabeluda. Aí só eu quero essa perna, aqui da perna cabeluda. Ele pegava o cordel, lia um trecho para mim, outros ele já sabia de cabeça tal. E eu queria trazer isso para a sala de aula. Eu queria que meus alunos eles aprendessem não só a valorizar a leitura da literatura de cordel, mas também aprendessem a escrever a literatura de cordel. E é muito, muito bom. Por exemplo, uma vez eu não sou professor, minha disciplina é um pouquinho mais difícil, porque eu já dei aula de redação, eu trabalhava melhor essa parte prática, mas hoje eu trabalho só com língua espanhola, então é um pouquinho difícil introduzir. Às vezes, no intervalo, eu deixo lá passando causos de cordel, eles adoram. Professor, coloca causos de cordel aí no intervalo, o pessoal que não sai da sala mesmo, deixa lá, fica rolando lá na televisão e eles ficam assistindo. Mas eu queria mais, eu queria poder trazer mais e trabalhar, fazer uma oficina de xilogravura na escola, que seria maravilhoso mesmo. Por exemplo, eu já vi uma oficina de xilogravura com isopor. Que legal você ensinar os meninos a esculpindo no isopor, depois eles passando a tinta e imprimindo para fazer uma exposição. É um negócio tão fantástico aquilo ali, entendeu? Ensinando eles a desenhar primeiro, a recortar, deixar o alto relevo, pintar, e eles entendendo a importância daquilo ali dentro de um contexto social. Então, eu acho assim que eu não consigo aplicar por causa da língua espanhola, mas se eu pudesse, seria justamente esses três caminhos. A oficina de literatura de cordel para ensiná-los a escrever, a oficina de xilogravura, que seria assim impressionante mesmo, e a história da literatura de cordel sendo trabalhada em sala de aula, assim como ser inserido na grade, assim como nós estudamos o quinhentismo, nós estudamos o romantismo, nós estudamos o modernismo, pós-modernismo, a literatura de cordel ser inserida ali naquele período, por exemplo, aqui no Brasil, a literatura de cordel ela surge paralelamente ali no romantismo, a terceira fase, pegando um pré-modernismo, mais ou menos essa terceira fase, pré-modernismo, quase se misturam mesmo. E o princípio ali do modernismo, ali, Semana de Arte Moderna de 22, acabou tirando toda o foco aqui do Nordeste. Até 22, nós tínhamos grandes histórias aqui sendo contadas no Nordeste. A literatura estava começando a florescer, a literatura cordel. Depois de 22, todos os olhares começaram a arrumar lá para o Sul. Aquela turma, aquela galerinha ali, aquela ali, né? Nós temos a Tarsila, nós temos ali o Oswald, o Mário, aquela galera toda mesmo, a própria Cecília. O coisa tá, se a galera tá assim, o foco foi muito para lá. Em nossa literatura de cordel, grandes nomes como Martin de Ataíde mesmo, morreu, se não me engano, de depressão. Outros morreram pobrérrimos mesmo. E por aí vai. A coisa mais rara que passou a acontecer da década de 20, 30 e 40 eram cantadores. Começaram, acho que diminuiu 90% dos cantadores. Chegavam numa feira nessa época, Thomas Farkas, eu vou mandar para vocês dois um documentário chamado Noticiário Nordestino.
produzido por Thomas Farkas na década de 60, se não me engano, foi 63 ou foi 64, sobre os últimos cantadores de folhetos, os últimos contadores de história de Feira Livre, que eles contavam a história, tipo assim, meio que eles davam o primeiro episódio de uma série e o resto, se quiser saber, você compre. Era assim, cara, é um negócio impressionante. Impressionante. Eu vou mandar para vocês dois, pra vocês verem. Então, assim, infelizmente nós precisamos resgatar, trazer para o nosso público, mas só vai acontecer. Não é passando na televisão na abertura de uma novela, não é um canal no YouTube ali mostrando, não é o Cangaço da Literatura que trabalha um pouco isso. É levando para a sala de aula, para gurizada tomar gosto desde pequeno, para quando ele passar na feira livre e ver lá os cordéis, ele olhar, pai, me compra uma literatura de cordel, porque deve ser uma sensação tão incrível que eu passei essa sensação quando eu levei meu filho pela primeira vez para ele ver a barraca de cordel lá com o João Firmino, e ele olhou para mim e disse assim, pai, compra para mim. E aquilo ali me marcou muito, sabe? Eu como escritor, puta merda, me marcou muito. E é isso. Muito massa. Eu ia falar e fiquei emocionado. Então estou sem palavras, porque falar de Nordeste, falar de cordel, falar de uma cultura que temos que entender que é nossa, né? Precisamos valorizar uma coisa que, apesar de ser muito antiga, né, é pouco valorizada, assim, é pouco conhecida por muitas partes do Brasil, ou se alguém conhece por nome ou por uma obra ou outra, não se deu o trabalho de procurar, né, de conhecer mais. E, assim, eu não culpo ninguém, né, porque tem pessoas que não têm esse... É que nem podcast. Podcast tem muita gente que não conhece, mas quando a pessoa passa a conhecer, passa a gostar, vira um vício. Então o cordel é assim também. Você lê, você ouve, aí você tem essa estrutura do cordel, né, de rimada, essa questão oral. Então muita gente começa a ler aquilo e começa a gostar porque é engraçado, torna-se engraçado, mesmo não sendo uma história engraçada, mas a narrativa. A pessoa vai lendo aquilo ali, vai achando legal, vai ser divertido, né? A forma de ler e tudo. É uma leitura gostosa, né? De se ler assim. Então eu fico bem emocionado com essa questão de passar o cordel adiante, né? De mostrar para as pessoas o cordel, né? De expor essa arte, de expor essa cultura que não tem que morrer, pelo contrário, né? Tem que se expandir e tem que receber o valor que tem que ser, né? E uma coisa que eu queria falar é sobre a academia, né? Porque tem a Academia Brasileira de Letras e tem a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é conhecida também por ABCL. Ela, que nem você disse, ela ela tem a sede no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 7 de setembro de 1988 e ela abrange todo essa questão do cordel, né? E o cordel é uma coisa bem nordestina. Eu acredito que deva ter escritores, né, em diversas partes do Brasil, mas ele traz muito dessa questão nordestina, né? Essa questão cultural do Nordeste, que eu acho massa demais. Então, é isso aí. É isso aí. Eu queria finalizar esse episódio com uma obra que eu fiz, que é o nome, A História do Itacast, né? Que é um cordel, um pequeno Olha cordel, só. que ele resume toda a história do Itacast, desde o início até agora, né? E eu quero terminar esse episódio lendo esse cordel. Então eu vou tentar aqui falar. E eu também tenho uma surpresa pro final também. Olha, eita. Então vamos lá. A história do Itacast, né? O nome. E vou dizer aqui.
Essa é para os ouvintes, viu? É para todos os ouvintes, porque é uma homenagem a todos os ouvintes e homenagem também aos participantes, aqueles que já foram do EitaCast e os que estão hoje. Então, eu fiz com todo carinho para vocês, todo mundo. Então, vamos lá. Quero falar para vocês toda a nossa trajetória. Desde bem no comecinho, eu vou puxar da memória. Contar tintim por tintim, senta aí que vem história. Ano de 2015, Nerdcast era o canal, nós ouvi e comentava o quanto que era legal. Foi então que em certo dia veio a ideia genial. E se nós também fizesse nosso próprio podcast, para nós falar sobre o mundo e também sobre o Nordeste? Formamos uma equipe e uma pauta para teste. Mas faltava ainda um nome para identificação, algo bem do nordestino, nós pensamos um tempão. Veio então na minha mente um popular palavrão. Pensei logo em Eita Peste, que aqui é bem normal, mas se falar isso alto, pessoal não dá moral, principalmente os mais velhos, eles brigam sem igual. Ficou então EitaCast, cultura e reflexão. Bora gravar o episódio de Algo do Coração. Fala sobre videogame, ou nostalgia do cão. Depois se desfez a equipe e agora o que fazer? Penamos para arrumar gente e nada de acontecer. Empurramos com a barriga, vamos ver como vai ser. Só tinha Felipe e eu e muitas decepções, gravamos como pudemos, teve participações, a edição era troncha, ruídos e palavrões. Derrubaram nosso site, foi ruim de recuperar, hackearam umas 3 vezes, pensa aí no bafafá. Mudamos o site todo para o negócio funcionar. Lá no episódio 6 a coisa estava melhor, tinha uma equipe de novo, foi uma alegria só, sem contar a convidada da capital do forró. Como alguém que não quer nada, ela veio devagar. Rafaela Silva Paz entrou mesmo para somar, como um membro fixo, com vontade de ajudar. Mas algo estava oculto e a gente não sabia. A mulher era estribada, muito rica, uma autarquia. Mas falava que era pobre e nós bestas ainda caía. E o Felipe Santana, que também participou, desde o início do EitaCast, comigo ele fundou. Certa vez pediu a conta, saiu e não mais voltou. Tem o Cleverton Kekel e sua sonoplastia, o seu cooler moto Honda e a sua cantoria. Rapazinho namorador, desdrobar ninguém via. Tem também Cigano Igor, bem difícil aparecer, grava vez aqui ou ali, mas muito tem a dizer. Faz os posts do Instagram, criativos para valer. Diego, de nome estranho, dê sua contribuição, com paradas culinárias e também de assombração. Tinha as capirotagens de deixar o cu na mão. Cu, viu? É o C-O-L, você não entendeu mal. Não. Sei. João Darlen é o John Red, garotinho inteligente. É o mexedor do site que ele criou pra gente, só que para a gravação ele anda meio ausente. Bruno Melo, enfermeiro, esse era vergonhoso, mas sentia um ventinho na praia que o deixou amoroso. Recebeu também conselho de um participante idoso. Esse aí é mais antigo que a posição de cagar. Wagner Vaguinho Freitas, o terror do Ceará, joga só com o bolão em sua mesa de bilhar. Um bolão. Vá me desculpando aí, era para eu ficar calado, mas se tu tens interesse de ficar atualizado, ouça os episódios antigos, que lá tem isso arquivado. Nada contra o Vaguinho, eita bicho presepeiro, gosta de uma fuleiragem, se falar fica ligeiro, tem um bordão aí é sucesso, já rodou o mundo inteiro. Lembro-me de uma pessoa que já foi do esquadrão, nossa amiga Bela Gomes, sonambulismo e ação, um sotaque paulistano que ecoou no sertão. E também tiveram outros que já foram da equipe, Júlio do Rio de Janeiro e o Rafael de Sergipe, João Paulo do Nintendo, amigo meu e de Felipe. E não posso esquecer de falar algo de mim, eu sou Gilberlan Santos, o popular gordinho, escrevendo esse cordel que já está chegando ao fim. Já pensei em desistir e não gravar nunca mais, mas alguns dos feedbacks me fizeram olhar para trás, lembrando do que já fomos para não desistir jamais. E acredito que fiz para vocês algo que preste. Essa é a nossa história, é o nosso podcast e eu tenho muito orgulho de ter feito o EitaCast. Oh, gente, que coisa mais linda! Tá, o olho tá aqui, tá cheio de lágrimas. E o pior, que eu fui ler isso aqui, né, que eu nunca li assim e tal. Eu fui ler e eu tô chorando de um olho só. Que doideira. Aí, o problema foi que assim, eu tô chorando pelos dois. Só que um é de rir do Wagner, de lembrar da situação do rapaz. E o outro é de tristeza, assim, de emoção. Mas, gente, ficou muito incrível, Gilberlan. Muito
bom, Gilberto. Parabéns. Obrigado. Então, Ai. isso é, esse cordel, ele simboliza tudo que o Itacast foi, é e será. Então, Vamos em frente. é um agradecimento a todo mundo, né? A todos os ouvintes, a todos os participantes, a todos os envolvidos na história, né? E é isso aí. Eu queria finalizar. Finalizar não, já finalizei. Mas eu queria deixar, Roberto, você já é da casa, né? Mas eu quero que você deixe aí seus contatos para que o pessoal conheça o seu trabalho, quem não conhece ainda, né? Então, tenho duas coisas para acrescentar, assim. Parabenizar mesmo esse trabalho. Eu acompanho desde o começo, desde quando era o Verdade ou Mentira. Eu já acho que, se eu não me engano, no Verdade ou Mentira número 2, Você falou do Itacast, eu acho. eu falo do EtaCast. Inclusive, quando eu estava falando que o pessoal estava pedindo pauta, né, no primeiro programa e tal, ali eu já estava pensando em desistir, imagina. E imagina, eu lembrei você falando aí no verso, é muito difícil. Para quem pega tudo prontinho, arrumadinho em casa, é muito difícil, mas é muito gostoso. E a segunda coisa é que eu gostaria muito de pedir permissão ao Gilberlan, depois que ele editar tudo, e eu colocar na capa, assim, no coisa, em vídeo, justamente, na íntegra, esse EitaCast lá no Cangaço na Literatura, em áudio. Eita, o pior agora. Caramba! Olha o prazer. Aí captar esse público meu, que pede muito um programa sobre cordel e tudo. Eu acho que vai dar para a galera, por exemplo, mesmo sendo longo, eu já deixo claro na descrição, coloca fone, deita e relaxa. E deixo o link lá do EitaCast para essa galera toda continuar acompanhando e ouvir os anteriores. Então, assim, era isso que eu estava pensando, ainda quero que você me dê permissão. Não, você tem toda. Oxe, agora... Olha, é só mandar. Quando estiver pronto, você me manda no e-mail, no e-transfer e eu coloco lá tranquilamente. Aí eu coloco uma foto nossa, de nós três, assim, para o pessoal saber quem é, saber que a gente existe. E aí, pronto. É isso. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz. É uma honra. Deixa eu pausar aqui. Gilberto, tá passando um trem atrás de você, um caminhão. O que é isso? Passou. Foi É o por isso que carro eu pausei. do ovo. O carro do ovo. O carro Eu tô do ovo. fazendo Não, cordel no carro do ovo, é sério. não, ele falou do carro do ovo agora, que no final do cast foi que eu entendi. Ele falou o carro do ovo. Na minha cabeça era o carro do leite. Aí por isso que eu disse, não, você não vai pegar em nada não, né? Porque os vídeos quando você bota no YouTube, ó, o carro do leite, é porque o cara pegou em alguma parte estranha de outra pessoa. Que horror! É o leite, O leite. Mas eu tô fazendo o cordel do carro dos carros que passam na minha porta. É o carro do churro, o carro do ovo, o carro do inhame, o carro pedindo esmola, O carro da galinha. Da galinha. Cara, eu tô fazendo isso. Quando eu chegar, em breve eu publico esse cordel. Não esqueça de fazer o carro do sebo de carneiro, que cura todo tipo de problema, desde impinge até dor na coluna. Sebo de carneiro. E o pior não é nada, que o cara, aquilo ali é cânfora pura. Aí, cara, sebo de carneiro cura o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu perguntei a ele se curava dor de corno. Aí ele disse que aí eu tinha que trocar o cadeado da casa. Pensa na vergonha. E ele falou pra rua toda escutar, toda. Tá no cordel isso, Deus me livre. É isso aí. Então, mas quem quiser acompanhar o Roberto, o seu canal e Cangaço na Literatura, tem Instagram também? Tudo. No Facebook, o Cangaço na Literatura. No Twitter, Cangaço na Literatura. No Instagram, Cangaço na Literatura. No Facebook, Cangaço na Literatura. E fico feliz que hoje, assim, é o primeiro programa que eu falo, que nós já tiramos a placa, né? Só não chegou ainda. A placa 100 mil inscritos. Eu tava na live, eu vi. Aqui. Foi muito doido. Pensa uma placa difícil de chegar? Essa é complicada, viu? É isso. Essa placa é difícil de chegar.
Quando chegar a placa, a gente posta lá no EitaCast também, que finalmente a placa chegou. Mas o problema é que eu vou fazer um vídeo, a placa tocando na campainha, ela chegando, um jantar à luz de vela com ela. Aí à noite eu vou tirar ela do plástico, tirar a roupa dela, né, pra dormir abraçadinho. Olha só. Eu vou fazer esse vídeo pro canal. Vou. Aí, ó, os ouvintes aí já ficam na expectativa. Vai ser muita onda. Então, então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. Se vocês não gostar também, aí já é putaria, né? Pô, esse cast não é espero que vocês tenham gostado, não. Vocês têm que gostar e pronto. É assim, agora é assim. Todo episódio eu digo. Pô. Todos os episódios eu digo, espero que vocês tenham gostado. Não, esse vocês têm que gostar, é sim. E mesmo se não gostou, vocês vão dizer que gostou. É isso aí. E Nordeste! isso aí. E aí, vocês ajudam também, né, a compartilhando o episódio, né? Que literatura de cordel é uma coisa interessante, tem que ser compartilhado, tem que ser mostrado. Mostre seu avô, seu bisavô, que já, né? Eu ouço isso aqui, ó, o pessoal falando de cordel. Cordel, eu conheço, pronto. Aí, né? Mostre ao pessoal na escola, que nem disse, quem estiver ouvindo que esteja relacionado com a questão da educação, professor ou qualquer outra coisa, passe na sala de aula, né? Não estou falando só o EitaCast, mas eu digo assim, leve o cordel, faça com que conheçam o cordel, porque é muito interessante e vale a pena ser compartilhado. Então, nos sigam lá também. Eu acho que hoje em dia o EitaCast está mais no Instagram só também. Tem as outras, mas por questão de tempo, talvez a gente não. Twitter eu nem sei o que é mais. Mas o Instagram ainda tá valendo. E o EitaCast mesmo, o sitezinho do EitaCast. Então, nos acompanhe, nos mande e-mail, comentários. Pessoal que quiser nos ajudar, né, para comprarmos equipamentos, né, fones de ouvido, microfones, essas coisas, nos ajuda no PicPay, @EitaCast. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Valeu e falou. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Ó, deixa, tá gravando. Wagner, o Rafa tá aí, né? Tô aqui. Tô Pronto. aqui. É porque Só assim, vou ter que a abrir gente a grava. porta daqui a 3 minutos. Isso, pronto. É rápido. Wagner, a gente Oi. gravou ontem o episódio de literatura de cordel. Sim. E aí eu apresentei a história do EitaCast, né? Que foi aquele cordel que eu tinha lhe mostrado. Aham, show. Mostrei a todo mundo, né? Na verdade, aos participantes. E assim, né? Como você é uma pessoa que eu admiro e eu gosto muito, eu fiz um cordel para você. Aí, como você Olha não que massa. participou do cast, eu queria, né? Recitar esse cordel para você, para ficar nos extras do episódio. Não, show de bola, manda aí, cara. Vai fazer Tá, eu a chorar, Rafa mas. saiu. Ela volta já, eu acho. Então, deixa ela quando ela vir. Aham. Tô aqui. Pronto, vamos lá. Ô, Wagner, na real, já fala já, vamos lá. Então, como eu disse, né? Rafa, escute, viu? Eu disse assim, né? Que eu não sei se você escutou, porque você saiu. Nós gravamos o episódio, eu mostrei o da história do EitaCast. Só que como o Wagner é um cara que eu admiro muito e um cara que eu tenho todo respeito, eu fiz um cordel exclusivamente para ele, Olha aí que maravilha. né? E eu queria recitar aqui, talvez eu não tenha, estou um pouco emocionado, mas eu queria recitar e eu queria que Rafa ouvisse com atenção, porque Rafa que pode me dar esse apoio moral, né? Aí, assim, eu botei o título. Olha, eu vou dizer que o de ontem foi, assim, incrível. Wagner demonstrou todo o carinho que ele tem por você, assim, foi incrível. Eu terminei com os olhos lacrimejando. Ela me Olha aí, mirou que pelos olhos. Ihu! Mas essa aqui, porque quando eu fiz esse aqui, esse é curtinho, né? Não é que nem o outro, não. Né? Eu pensei em Wagner, assim, aventureiro, tipo um Indiana Jones, né? Então, o nome, o nome do cordel é As Aventuras do Menino Wagner em Busca do Ovo Perdido. Caralho. Vai lá. Vai lá. Então, eu vou ler aqui.
Fela da puta, Eu, viu? eu nunca me esqueci do que aconteceu. Na minha tenra infância, algo em mim se perdeu. Foi um salto na piscina, olhando para as meninas que o negócio se torceu. Nem percebi o estrago formado em meu calção. Eu só fui ver depois aquela situação. Um saquinho de pitanga, parecia agora uma manga, foi de partir o coração. Caramba. Minha mãe se assustou, fomos logo pro hospital. Corre, corre, minha gente, o menino passa mal. E eu ainda sem entender o que ia acontecer com o pobre Juvenal. O doutor então chegou, abaixei o meu calção, veio trouxendo meus ovinhos, com raiva e sem emoção. Foi tanta minha dor que eu até mudei de cor, ô doutor sem coração. Depois de todo o castigo, ele disse assim pra mim: vamos ter que operar pra arrancar o bichinho. Aí tu vai ficar legal, vai voltar tudo ao normal, só não volta teu ovinho. A operação foi sucesso, até hoje eu tô beleza, e o que sobrou funciona. Isso eu digo com certeza, pois eu fiz bem direitinho, nasceu Kai igual a mim, perfeição da natureza. Olha aí que massa. Muito Olha. bom, cara. Terminou com homenagem do ovo. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Porra. Não, não. Honra define, cara. Honra define. Ai, Wagner. Valeu mesmo, cara. Porra. Pois é, você não poderia ficar de fora. Eu digo, não, poxa, tem que fazer um Não, cordel com massa demais, Wagner. massa demais, cara. E o pior é que foi desse jeito aí mesmo, bicho. Não, ficou bem contadinho, ficou perfeito. Foi desse jeito aí mesmo. Porra. Foi incrível, Gil. Eu não sei qual é que tá mais incrível, se é o nosso ou o teu ou do Wagner. Ficou Não, perfeito. o meu tem o seu charme, né? Não, meu, O da equipe é muito bom, mas o meu tem seu charme. meu Não Deus, é. exclusivo. Olha só que riqueza. Não, não, Pois cara. é. Não, não, agora sério mesmo. Tá de parabéns, cara. Pô, quisera eu ter metade dessa criatividade, bicho. Porra, tá de Wagner, parabéns. eu vou mandar para você depois mostrar para tua esposa, para Ah, ela. pode. Manda aí.